nós temos que ser felizes por nós, né? Então, você tem que ter a consciência, olha só, consciência. Consciência. Você tem que ter a ciência, você tem que saber que ela existe para que você, primeiro, não crie expectativa nos outros. Se você tem que fazer alguma coisa, faça por você, pelas suas convicções, pelo que você acredita. E não espere que o outro faça por você. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de receber mais uma vez o nosso primeiro entrevistado do Interlocução Brasil e também o primeiro colunista do nosso site que foi lançado recentemente, Ricardo Venâncio, delegado da Polícia Federal, hoje aposentado, advogado. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mauro, a oportunidade. Como da primeira vez que nós começamos a conversar, você se lembra que nós o incentivamos a começar com esse projeto, com esse trabalho, em virtude de conhecê-lo, saber das suas qualidades morais, pessoais. E, com certeza, para nós, era uma outra janela de informação para a sociedade brasileira. Isenta de interesses políticos, isenta de interesses financeiros, mas na condição de um homem da informação justa e perfeita. Então, eu sou muito grato a você pela oportunidade que foi dada e continuo à disposição sempre que possível para colaborar, a levar para todos os nossos irmãos, né? Ideias, pontos de vistas, respeitando a todos, respeitando a adversidade. Isso aqui é fundamental. Eu não tenho palavras para agradecê-lo, até me emociono com a fala dele e agradeço mais uma vez, porque é de sabência geral que eu tive um período muito difícil na minha vida, há uns 2 anos atrás, e eu, apaixonado por comunicação, eu tinha abandonado para entrar na política, aí, uma missão que me foi passada, e eu sofri muito. Então eu não estava bem fisicamente e espiritualmente. Esse irmão aqui me ajudou. Então ele é um dos principais padrinhos do Interlocução Brasil, que se tornou um grande canal. Vamos aos fatos. Dentre outros assuntos, eu vou lhe perguntar sobre o que você acha como delegado federal, advogado, como ser humano, pela sua experiência, sobre a cassação do ex-deputado, que está dando o que falar na mídia, mas lá para o final. Eu queria que você falasse, irmão, nesse momento, sobre as suas últimas colunas, que estão sendo muito elogiadas no nosso site. A gente parte, o Mauro, o que eu acho interessante, que ele nos permite selecionar o tema. Ele não impõe o tema, ele nos propõe um trabalho e fica a critério daquele escritor. E nesse sentido, eu fui buscando alguns trabalhos que eu já havia feito em pós-graduação e pela experiência de vida, e fui moldando de acordo com o tamanho da coluna, né, que é específico e tal. E dentre eles, um dos que me chamou muita atenção é que se todos são iguais perante a lei, como é que nós devemos nos conduzir em sociedade? É primordial na vida das pessoas, né, ter os seus direitos respeitados. Então, se todos vão ser respeitados, não pode ocorrer desigualdades na aplicação da lei. Embora existam alguns foros privilegiados que deve-se respeitar, acredito eu que há um exagero de foros privilegiados. No meu entendimento, deveria se limitar aos 3 presidentes dos 3 poderes, no meu entendimento.
presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados. Por quê? São as autoridades máximas do Estado Democrático de Direito. Nós outros, ou seja, os demais profissionais, tanto do direito como de qualquer outra instituição, devemos ser tratados como os demais cidadãos. Não pode haver privilégios para mim, que sou um delegado de Polícia Federal aposentado, se eu cometer um delito, eu poder ser, em função dessa conquista que eu fiz pelo meu esforço, pelo estudo, etc., eu ser beneficiado com algumas atitudes, que é mais ou menos que nós vamos chegar no foco do do final dessa entrevista que você falou. Eu estou de acordo com a cassação do deputado Deltan? Ora, eu penso da seguinte forma: não estou julgando, quem sou eu para julgá-lo nas suas decisões? Eu não tenho esse direito. Mas eu penso, por que eu abriria mão de um cargo público do qual eu fui selecionado em face da minha capacidade intelectual? Eu concorri com inúmeros outros candidatos habilitados, preparadíssimos. Eu passo por um processo de seleção, eu passo por um processo de formação, eu passo a responder pelos meus atos. Informação ele tem muito. Não cabe nem na coluna, se for falar no currículo dele. Eu passo por todo esse processo e aí, de repente, eu abro mão disso. Ora, certamente, no primeiro momento, que se verifica que há uma ideia positiva ou positivista para ajudar a nação, ajudar o país a melhorar. Certamente, esse é a primeira análise que deve se fazer do fato. Ora, mas se eu na condição, enquanto no exercício da atividade, dentro das minhas atribuições, se eu passo a utilizar do meu cargo para, já visando lá na frente, uma concorrência eletiva, certamente eu estou me sujeitando a responder por esses atos. Ora, mas eu sou muito inteligente. O que eu faço? Para que eu não seja responsabilizado dentro da instituição, com os devidos processos administrativos, onde a minha defesa será permitida, com certeza, eu me demito antes. A pergunta que eu faço: como é que eu pago a minha conta de luz, minha conta de água, a escola dos meus filhos, o meu remédio que eu tenho que tomar, a minha alimentação? E na condição, eu desconheço qualquer funcionário público, por maior que seja o seu status, é uma carreira que você não fica milionário. Não tem como. O funcionário público, a maioria deles, e eu me incluo nesse quadro, não tem como você se transformar num milionário. Você vai ter uma boa vida razoável, você vai ter uma condição razoável que se distingue um pouco, e eu defendo essa distinção pelo seguinte: você selecionou dentre os brasileiros, num processo democrático, aqueles que naquele momento estavam em melhores condições de conhecimento físico, emocional, espiritual, etc, etc. Além da sua ficha limpa, que é o mais importante. O funcionário público, ele é constantemente crucificado, como se ele fosse o responsável pelo descumprimento da lei. Na verdade, não é. Então, por isso que é importante a gente saber que não é através do medo ou da minha manipulação midiática que eu vou conseguir modificar o status quo de uma nação. Eu preciso, certamente, e eu acho, Mauro, que você, por exemplo, pode ser um exemplo disso, através de um trabalho sério, onde você convida as pessoas que você previamente tem uma informação do caráter, da sua retidão como cidadão brasileiro,
E aí você, através desse trabalho, você começa a informar as pessoas, e isso nós vamos aprendendo, e o que a gente parte para um novo paradigma. Aprender a selecionar quem vai nos representar. Eu acho que esse que é o grande ponto. E por isso eu te agradeço pela sua expertise e pelo seu desempenho e visão de vanguardista. É isso, meu irmão. Mas sabe muito bem que não é fácil, né? Com certeza, todo trabalho para ser reconhecido, ele passa... Ainda mais no Brasil. Ele tem percalços... Nosso objetivo é transferir conhecimento através dos entrevistados. Figuras interessantes, mas não tem muito valor. O povo gosta de notícia ruim, né, meu irmão? É lamentável, é triste, porque para você ver um jovem, que eu posso falar, que eu acho que eu tenho idade para ser pai dele, né? Não o conheço pessoalmente, embora teoricamente ele como procurador da República Federal e eu como delegado da Polícia Federal, certamente se estivéssemos lá na mesma circunscrição, poderíamos trabalhar juntos. Mas um jovem, um intelectual, muito competente, extraordinariamente competente, tenho certeza que tem uma índole boa, porém foi vítima do sistema que eu digo como, talvez o projeto dele fosse correto, ele tinha uma boa intenção, no entanto, ele deixou-se levar por um momento e começou a se projetar utilizando-se do cargo. É essa a impressão que eu tenho. Eu não estou acusando de nada, quero que fique bem claro. Apenas entendo nessa forma. Então, aquele funcionário público que tenha a pretensão de se candidatar a algum cargo político, eu digo nesse sentido, eu sugeria que primeiro fizesse quando ele se aposenta, porque aí está isento de qualquer provocação, qualquer intimidação, qualquer vinculação dele com o cargo. Hoje, por exemplo, por que eu posso falar isso hoje, que eu estou falando com o Mauro? Porque eu estou aposentado. Enquanto eu estava na ativa, eu jamais daria essa entrevista para o Mauro por uma questão de ética. Então, esse é o meu ponto de vista. Tem mais colunas, gostaria que você comentasse a respeito delas. Nós falamos sobre o ser, né? A necessidade que nós temos do ser e não ter. Por quê? Porque é importante que a gente entenda que eu darei ênfase àquilo que, teoricamente, eu pretendo. Ora, por que nós temos a criminalidade na juventude, que a gente vê diariamente nas manchetes? Se um jovem de um aglomerado, não sei se está certo usar politicamente esse termo, ele não tem o privilégio de frequentar uma escola melhor, ele não tem condições de ter o tênis da moda que ele gostaria, o que ele faz? Ele cria expectativas, mas ele não consegue uma colocação profissional em que, teoricamente, ele conseguiria ter um bom salário. Então, algumas coisas passam a ser supérfluas. O que nós temos que fazer para atender a esse ser? Chama-se educação. É fundamental educarmos, principalmente as crianças, para que valores da família sejam respeitados. E isso só se consegue enquanto é criança. Porque depois que chega na nossa fase adulta, é muito difícil modificar. Nós já estamos totalmente já impregnados de vontade, de desejos e expectativas, né? Então, esse é um ponto que é importante a gente citar. O outro, a segurança pessoal. E aí nós vamos estar falando lá
como nós sempre falamos anteriormente nas outras entrevistas, o que eu faço para garantir a minha segurança? Primeiro, nós precisamos simplificar a nossa vida, Mauro. Aprenda a lutar, né? Defesa pessoal. Aprenda a lutar o Krav Maga, que é uma das melhores que tem, né, Mauro? Diga-se de passagem. Mas... eu tô lá engatinhando. Mas o que se espera? Na verdade, a violência não leva a nada, né? Responder a uma atitude de violência com outra violência não se deve nada. Mas o que a arte marcial representa para o ser? Olha como é que vai se ligando. Chama-se educação. Respeito ao próximo. Eu posso ser eu nem sei as faixas que tem, né, do Krav Maga, mas eu posso ser um grande mestre. Você pode até me dar um tapa no rosto. Eu tenho condições de acabar com a sua vida num golpe. Com uma canetinha na mão. E nós sabemos disso. Quem sabe de arte marcial sabe disso. Mas eu vou superar esse momento. Esse que é ser um grande homem. Porque o retribuir na mesma moeda é fácil. O difícil é você perceber que você é superior àquele agressor, no sentido de poder não reagir, eliminá-lo e segurar aquela emoção e se controlar. Essa educação da arte marcial e das maiorias das religiões, que ela vai te é o autocontrole. Exatamente. Você não vai se saúde física, mental e o autocontrole e o espiritual. Então, tem um outro texto também, me interrompendo, o paradoxo entre o passado e o presente. Sim. O que isso quer dizer? Nós aprendemos que tudo se repete. Muda-se as condições físicas do lugar, a gente muda a roupa, o vestimento que nós vestimos, a roupa que nós vestimos, mas a essência dos fatos, elas se perpetuam nos séculos. Por exemplo, eu gosto de citar muito. Antigamente, quando Roma dominava, íamos para o Coliseu ver os gladiadores e os cristãos serem mortos, o que era recepcionado pela plateia, que aplaudiam e entravam em êxtase pela aquele jogo que acontecia. E aí, Mauro, a gente fala da evolução da raça humana. Dê pão e circo ao povo. O que acontece hoje? Olha como é que nós conseguimos, e isso eu tenho esperança no ser humano. Hoje nós vamos para os campos ver os times de futebol jogar bola. E ali, aqueles gladiadores, isso é um paradoxo que a gente tem. Aqueles gladiadores hoje são jogadores de futebol. As torcidas às vezes ainda se degladiam no final do jogo, alguns poucos, mas olha como isso se tornou uma conquista da sociedade humana. Uma evolução. Da outra forma, mulher não podia usar calças compridas como nós vemos hoje. Mas interessante. O que isso modifica no caráter da mulher? Na vida prática que nós temos hoje. Não podia votar. Não podia votar. Até, não se não me engano, 1944. Não podia dirigir. Não podia dirigir. Peraí. Então, isso são processos evolutivos. Vamos falar um tema que muita gente acha que não gosta de falar. A discriminação racial. Julgar o outro pela cor da pele. Aconteceu recentemente. É um absurdo. Isso não podemos consentir. Então, isso sempre houve no passado recente da história mundial e continuamos vivenciando isso. E o que ocorre? A gente está vendo agora os conflitos internacionais. Está lá um país invadindo, a Rússia invadindo a outra lá. E o que nós estamos percebendo? Interesse comercial, interesse econômico apenas.
Mas quantas vidas já foram retiradas em função desse interesse comercial? E quantas vítimas vão permanecer? E, gente, uma coisa que eu tenho medo. A União Soviética tem bombas atômicas superiores a que foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki. Você já pensou se um homem desse, ou certamente que não é um homem, é um grupo de homens, resolve por um determinado momento utilizar-se do argumento de que precisamos acabar com a guerra e aperta esse botãozinho? E aí? O risco que estamos correndo. Então isso tudo é que eu chamo a atenção para a nossa responsabilidade como seres humanos de não permitirmos que isso tenha prosseguimento, essa possibilidade. Ah, mas como é que eu vou fazer? Eu não sou presidente de um país, eu não sou nenhum diplomata, eu não sou nenhum empresário. Existe uma capacidade que nós temos, e agora eu já puxo um pouquinho para a fé, que se todos nós projetarmos a paz, se todos nós projetarmos a humildade para esses líderes mundiais, cada um dentro do seu segmento religioso, que crer, que satisfaz a sua necessidade, nós estaremos colaborando para que esses homens sejam influenciados para o bem. Então, quando algum deles pudesse estar no momento de decidir para apertar esse botãozinho vermelho, ele possa ser influenciado por entidades do bem, encarnadas ou não, e aí é a crença que a gente tem, e por consequência não façam esse ato criminoso contra a humanidade. Esse é um dos pontos que a gente verifica no paradoxo. Antigamente faziam-se as guerras, era olho no olho, espada, lança, flecha, já eram terríveis. Nós conseguimos, em termos de evolução... Terríveis, mas necessárias para proteger determinado grupo, determinada sociedade. Não, isso foi utilizado para justificar a guerra. Essa afirmativa é usada para justificar a guerra. Até hoje, né? Hoje tudo se fala, cria-se uma... O que mudou foi as armas. Cria-se uma narrativa para que justifique meus atos. Então isso aqui é importante. E você falou em armas, mais um ponto lá da evolução. Antigamente tínhamos o duelo pela honra. Você me chamou de tal, você falou isso de mim, vamos duelar pela honra. Encontrávamos num determinado local com duas testemunhas, pegavam a arma, dávamos passe, um atirava no outro. Encontrávamos, não, irmão. Encontravam. Encontrava, eu não. Tem hora que dá vontade de fazer com o pessoal aí. E hoje, em termos, puxando novamente o assunto para a evolução, hoje os duelos são virtuais. Mudou-se as armas. E talvez hoje seja muito pior, porque você consegue destruir qualquer pessoa usando esse instrumento que nós estamos vendo aqui. Ou ajudar. Que eu acho que é o melhor que se pode fazer. Então, quando se faz uma campanha em benefício do próximo, das crianças que estão passando fome, das pessoas que estão nos hospitais, dos nossos irmãos que estão na rua sem qualquer expectativa de melhora, e utilizamos esses instrumentos e criamos, por exemplo, uma tarefa, uma campanha de, por exemplo, de arrecadação de cobertores para o frio, de alimentação, de determinados remédios. Quando um grupo de médicos se une e se propõe a atender aqueles que não podem pagar um plano de saúde, aqueles mais necessitados. Quando se faz um mutirão para o bem, isso que é o nosso papel atual. Muito difícil. Eu estava comentando com o nosso querido irmão o seguinte:
Se a gente colocar aqui uma notícia que mostre sangue, desonra, ofensas, ela alcança Eu passei uma raiva esta manhã, meu irmão, até comentei com você rapidamente, mas já passou. Ontem à noite que começou, mas graças a Deus está tudo tranquilo. E ele sempre fala, como muito sábio, nunca deposite a sua felicidade no outro. Não quer dizer que o outro é errado, não. E eu não falo de nenhum caso concreto, tá, gente? Mas se você depender do outro para ser feliz, já está ruim. Nós temos que ser felizes por nós, né? Então, você tem que ter a consciência, olha só, consciência. Consciência. Você tem que ter a ciência, você tem que saber que ela existe para que você, primeiro, não crie expectativa nos outros. Se você tem que fazer alguma coisa, faça por você, pelas suas convicções, pelo que você acredita. E não espere que o outro faça por você. Os bons líderes, os homens bem-sucedidos, eles sabem fazer, sabem inclusive delegar e sabem cobrar o resultado. Mas não criam expectativa que aquele que ele delegou vai fazer ou vai promover o resultado que se espera. Por isso que são destacados, porque eles sabem o que eles querem, eles sabem delegar e eles sabem cobrar o resultado esperado. Vamos caminhando para o final do programa, de mais um programa, e agradeço mais uma vez e passo para as considerações finais. Fique à vontade. Primeiro, não sendo repetitivo, mas sempre agradecendo a oportunidade, desejando que você continue, você está no caminho certo, no meu entendimento. Você tem demonstrado a sua isenção, você tem mostrado a sua perspicácia e você tem trazido para todos nós outros companheiros de um peculiar conhecimento que só agregam e fazem com que esse programa ele melhore e começa a ascender dentro da sociedade brasileira. E eu desejo muita felicidade a você. Conte comigo sempre, sou muito grato pela oportunidade e é isso. Eu aproveito para convidar os internautas a acessarem o nosso site www.interlocucãobrasil.com.br. Ricardo Venâncio vai estar lá e outros colunistas. E agradecer os propensos colaboradores. Hoje nós temos Conceição do Mato Dentro, Ferros, Conceição, um abraço ao Zé Fernando, Ferros, um abraço ao Diquinho, a fratoria do meu primo lá de Conceição também, um parceiro, o Alto do Baú, a pousada que eu sempre fico, do meu grande amigo, grande irmão Geraldo Afonso, um forte abraço. E falo que ainda não tem contrato firmado, mas já estou fazendo a divulgação e certamente eles irão contribuir. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, meu querido irmão. Querido irmão. Vamos seguir.